da Escola Técnica José Rodrigues, aqui mais uma vez, seu professor Rogério Terra. Hoje nós vamos falar sobre um conhecimento básico do equipamento de radiologia. No nosso caso aqui, o aparelho de raio-x, a ampola também, especificamente mais para ampola. Então, nós temos aqui os raios-x são produzidos quando elétrons em alta velocidade atingem os alvos metálicos. A energia cinética dos elétrons é transformada em energia eletromagnética. A função do equipamento de raio-x é prover um fluxo controlado suficientemente intenso de elétrons para produzir um feixe de raio-x apropriado para gerar uma boa imagem. Traduzindo isso do fisiquês para o português, tá? No ensino médio vocês aprenderam o que é energia cinética. Então a energia, ela não se perde e nem se cria, ela se transforma. Nós temos elétrons que são ejetados do cátodo em direção ao anodo com uma certa energia cinética. Essa energia cinética dos elétrons vai ser transformada, em energia eletromagnética, tá bom? Por isso que ele fala ali, ó, transformada em energia eletromagnética, tá? Então vamos lá. O equipamento, ele possui ali, ó, o equipamento de raio-x é composto por tubo de raio-x, painel de controle e o gerador de alta tensão. Para que você consiga acelerar os elétrons do cátodo para o anodo, você tem que ter uma tensão muito alta, tá bom? O tubo de raio-x é discutido posteriormente, tá? E vocês vão ver isso mais na aula de física da radiação, tá bom? Este capítulo, no caso aqui, o nosso estudo, descreve os componentes de um painel de controle. O painel é usado para controlar a tensão aplicada ao tubo de raio-x, a corrente elétrica através desse tubo e o tempo de exposição, tá? Ou seja, ele vai controlar aqui, ó, a tensão, que é quando você for estagiar, você vai ter contato, que é o KV ou QVP, que vai estar escrito lá no painel. Você tem a corrente elétrica, que vai estar representada pelo MA, tá certo? Em alguns aparelhos vem o KV, o MA e o tempo, que é segundo ou milissegundo em separado. Em alguns aparelhos, alguns painéis já vão te fornecer, você vai encontrar lá o chamado MAS, que a gente vai aprender no final desse slide, tá bom? Que você tem umas figuras de alguns tipos de aparelho, as ampolas. Os diferentes tipos de equipamento de raio-x são normalmente identificados de acordo com a energia dos raios-x que são produzidos ou com as respectivas intenções de uso. Equipamentos de raio-x usados em diagnósticos se apresentam de diferentes formas e tamanhos, alguns dos quais são mostrados nas figuras abaixo, tá? Esses equipamentos são normalmente operados em tensões de 25 a 150 kVp e correntes de 100 a 1200 mA, miliampere. kVp, K significa vezes 1000, M do MA significa dividido por 1000. Em geral, as salas de exames de raio-x contêm um sistema de imagem radiográfica e um sistema de imagens fluoroscópicas. O tubo de fluoroscopia é normalmente localizado sob a mesa de exame. O tubo radiográfico é montado em um suporte móvel que permite o fácil posicionamento do tubo e do feixe de raio-x, ou seja, ele é móvel, Beleza? Este tipo de equipamento pode ser usado para quase todos os exames radiográficos e fluoroscópicos, equipamento de fluoroscopia e 2 ou mais tubos radiográficos são usados em aplicações especiais de angiografia. Independentemente do tipo de equipamento de raio-x utilizado, é necessária uma mesa de suporte para examinar os pacientes. Essa mesa pode ser plana ou encurvada, mas deve ter espessura uniforme e ser o mais transparente ou radiotransparente possível. Transparente
possível radiação, também falamos radiotransparente. Mesas com cobertura de fibra de carbono são fortes e têm baixa absorção de raio-x. Isso contribui para reduzir a dose do paciente. Ou seja, se você tiver uma mesa com tampo muito denso, muito espesso, um material muito denso, com número atômico muito alto, você vai exigir mais energia do feixe de radiação para que ele possa atravessar essa mesa, tá bom? Esse tampo da mesa. Então, quanto mais radiotransparente o material for, melhor, porque você vai ter que usar menos energia, tá certo? E vai causar menor prejuízo ao paciente, no caso. A maioria das mesas é deslizante, facilmente destravada e deslocada pelo tecnólogo em radiologia ou é automática. Logo abaixo da mesa há uma abertura para colocação de uma bandeja fina para cassete, chassi e grade. Se a mesa é usada para fluoroscopia, a bandeja deve ser deslocada para o pé da mesa, para não atrapalhar o fluoroscópio, já que ele vem por baixo, né? A gente viu no slide anterior. E a abertura deve ser automaticamente fechada para proteger contra a radiação. Mesas de fluoroscopia se inclinam e são identificadas pelo grau de inclinação. Por exemplo, uma mesa 30/90, a mesa 30/90, ela se inclina até 90 graus para o lado do pé e até 30 graus para o lado da cabeça. Você tem aqui, ó, a mesa, ela vai ter esse movimento aqui, ela vai subir, tá vendo a setinha aqui para orientar vocês? Ou ela vai ter 30 graus nos pés, tá vendo? Ela vai subir para cá. Então, uma mesa 90, 30, respectivamente, né? Cabeça, pés. Beleza, meu povo? Então, para você que ainda não teve a oportunidade de conhecer o setor de radiodiagnóstico, de raio-x convencional, eu trouxe para você aqui nesse slide uma pequena planta, tá bom? Ilustrativa. Independentemente de sua estrutura, todo equipamento de raio-x tem 3 partes principais. E são essas partes: o tubo de raio-x, o painel de controle e o gerador de alta tensão. Em alguns equipamentos de raio-x, como máquinas portáteis para odontologia, essas 3 partes são arranjadas compactamente. Na maioria dos casos, contudo, o tubo de raio-x está localizado na sala de exames e o painel de controle está em uma sala adjunta, ou seja, ao lado, com uma barreira de proteção separando-os, ou seja, para radioproteção do operador, no caso técnico ou tecnólogo em radiologia. A barreira de proteção deve ter uma janela de observação do paciente durante o exame. Idealmente, a sala deve ser projetada de modo a ser possível alcançar o painel de controle sem entrar na área de radiação da sala de exames. O gerador de alta tensão pode ser acomodado em uma cabine disposta contra a parede e está sempre próximo do tubo de raio-x, normalmente na sala de exames. Poucas instalações usam tetos falsos e escondem esses geradores acima da sala de exames. Os geradores mais modernos, que usam circuitos de alta frequência, requerem ainda menos espaço. A figura abaixo representa uma proposta genérica da planta baixa de sala de exames de raio-x convencional. É claro, né, que existe o mundo ideal e o mundo real. Esse aqui é o mundo ideal, tá bom? Vai ser apresentado para vocês. Aqui, nessa parte aqui, nós temos a câmara escura, tá certo? A câmara escura. Aqui a bandeja de passagem. Isso aqui é uma bandeja onde você, para não deixar penetrar a luz na câmara escura, aqui existe uma porta. Quando essa porta se fecha, destrava a outra. Geralmente, quando uma das portas está aberta, a outra está fechada, tá bom? Então, aqui ficam, né, guardados os chassis para revelação na câmara escura. Aqui você tem o painel de controle, né,
E aqui você tem, ó, aqui a blindagem, o rádio de proteção, e aqui você tem a janela de observação, ou seja, o paciente está aqui, você posicionou o paciente, você vai vir para cá e através da janela de observação você vai executar, ou seja, vai disparar o feixe para a execução do exame. Aqui você tem o gerador de alta tensão, né? Lembrando que isso aqui é uma vista de cima da sala, tá? Aqui você tem o tubo, o trilho para o tubo de raio-x, tá? Porque o tubo de raio-x é móvel. Você tem aqui o tubo radiográfico, você tem aqui a mesa, você tem o tubo de fluoroscopia e o trilho para a mesa também, que essa mesa vai se deslocar tanto para a esquerda, para a direita, como para cima e para baixo, ou 90-30, como vocês viram lá. Então aqui, ó, você tem o banheiro, tá? Isso aqui simboliza a porta do banheiro. Aqui você tem a bandeja bulk, também chamado comumente de bulk mural. E aqui você tem uma sala de preparo, onde o paciente vai trocar de roupa, tá certo? Caso isso seja necessário. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o painel de controle, tá bom? A parte do equipamento de raio-x mais familiar ao tecnólogo em radiologia é o painel de controle. Tal painel permite ao tecnólogo controlar a corrente e a tensão do tubo de raio-x, de modo que o feixe útil de raio-x tenha quantidade e qualidade apropriadas. A quantidade de radiação se refere ao número de raios-x ou à intensidade do feixe. É normalmente expressa em miliröntgens ou miliröntgens por miliampere segundo, né? A qualidade da radiação se refere à penetrabilidade do feixe de raio-x, ou seja, ao seu poder de penetração, tá? E é expressa em kV pico, é o famoso kVp, ou, mais precisamente, camada semirredutora. O painel de controle normalmente comanda a compensação de tensão da rede, o kVp, a MA e o tempo de exposição. Medidores são usados para monitorar a quilovoltagem, a miliamperagem e o tempo de exposição. Alguns painéis também têm um medidor para MAS. Equipamentos que contêm controle automático de exposição devem ter comandos separados para o MAS. Todos os circuitos elétricos que conectam os medidores e os controles no painel de operação estão a baixa tensão para minimizar a possibilidade de choque elétrico. Aí é uma visão do painel de controle de um dos modelos dos aparelhos que estão no mercado aí para uso. Controle de corrente elétrica, ou MA. Para quem não lembra, no ensino médio, corrente elétrica, a unidade de medida do Sistema Internacional para corrente elétrica é o ampere, ou seja, coulomb por segundo, né? Carga dividida pelo tempo. A corrente elétrica no tubo de raio-x, que atravessa do catodo para o anodo, catodo é o polo positivo, anodo é o polo negativo, é medida em miliamperes, MA. O número de elétrons emitidos pelo filamento é determinado pela temperatura do filamento. A temperatura do filamento é controlada pela corrente do filamento, ou seja, a corrente elétrica que vai passar pelo filamento, que é medida em amperes. Se a corrente do filamento cresce, o filamento se torna mais quente e mais elétrons são liberados por emissão termiônica. Os filamentos operam com correntes de 3 a 6 amperes, tá? Esse aquecimento se dá, para quem não lembra das aulas de física do ensino médio, por efeito Joule. Um circuito de correção deve ser incorporado para neutralizar o efeito espacial de carga. Com o surgimento da tensão de pico, o anodo se torna mais atrativo para os elétrons, que não tenham energia suficiente para serem ejetados do filamento. É só uma correção, o catodo é o polo negativo e o anodo é